ordem. Hoje temos a honra de receber o conselheiro Douglas Caldas, uma liderança ativa da OAB Parauapebas, conhecido pelo compromisso com a defesa das prerrogativas e pela participação direta nas pautas que fortalecem a nossa advocacia. É uma conversa que promete trazer clareza, visão e perspectivas importantes para toda a classe. Vamos direto ao assunto. Douglas, seja muito bem-vindo. É um prazer receber você aqui hoje no podcast Falando com a Ordem. Um podcast que é feito em parceria com a... Eu esqueci. Eu vou errar não, porque eu esqueço. Não faz não. Vou falar que era... marketing, não, comissão de marketing. Eu só vi pegando a comissão de marketing, eu esqueci de colocar ali. Deixa eu dar essa aqui. Você vai colocar na introdução, né? Pois é, deixa eu ver para poder entender agora. Pode esquecer essa parte aqui. Nunca usou o chat? Essa daqui. Vou botar no meu estado os negócios. E aí eu tô bem. Bom que você é da área aí, né? Manja bem, né? De mexer com esse monte de Não, até que. computador, conexão. Até que eu não tenho muita. Eu sei que eu vou ser mesmo de informática. Mas de modo geral, eu tenho que. Tem que me chamar de atenção. Agora dá certo. Agora dá certo. Poxa. Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Falando com a Ordem. Eu sou o Leandro Jesus, vice-presidente da Comissão de Marketing Jurídico da OAB Parauapebas, e hoje temos a honra de receber o conselheiro Douglas Caldas, uma liderança atuante na defesa das prerrogativas e nas discussões que fortalecem a nossa advocacia. A conversa promete trazer visão, clareza e temas essenciais para toda a classe. Vamos começar. Seja muito bem-vindo, Douglas. É um prazer receber você aqui em nome da Comissão de Marketing Jurídico de Parauapebas. Obrigado, doutor Leandro. Para mim é um prazer estar aqui, prazer de conhecer e agradecer essa oportunidade de fala. É sempre um privilégio, né, receber você aqui, você que faz parte da comissão, né, os conselheiros, na verdade, da OAB Parauapebas. E a ideia do podcast hoje é a gente trocar ideia sobre como que funciona, os principais, como que funciona a atuação de um conselheiro dentro da OAB, quais são os principais desafios. Eu separei aqui uma lista de perguntas e vamos direto ao ponto, né? Uma delas fala um pouco sobre a função de o que faz, de fato, um conselheiro da OAB. O conselheiro, ele é como se fosse, como o próprio nome sugere, um grupo de pessoas que prestam apoio à diretoria da OAB. Nós estamos falando aqui a nível de subseção, né? Na seção também tem o seu órgão, o seu conselho também. E o conselheiro, ele se reúne junto com o presidente, com a diretoria, para discutir temas importantes e para que o presidente tenha meios para, deliberando coletivamente, consiga decidir questões que afetem toda a advocacia no âmbito da sua administração. E como que faz para participar? Imagine que alguém... como que faz para se tornar um conselheiro? Qual é o caminho que um advogado precisa trilhar para ele se tornar um membro do conselho da nossa subseção? O conselho, ele é um dos órgãos só da OAB, né? Assim como as comissões, né? Eles funcionam como, vamos dizer assim, um braço da OAB. O primeiro ponto é você iniciar, né? Entrar na OAB, ali não vai faltar trabalho para fazer, não vai faltar serviço. Pode ter certeza que ali você, com suas aptidões, com a sua personalidade, as coisas que você conhece, a sua construção de vida, você vai encontrar um lugar para servir a sociedade, porque a OAB, o serviço do advogado junto à OAB é justamente esse, é servir. Não é um trabalho pago, é um trabalho puramente voluntário. Então, o primeiro passo para se galgar degraus na OAB é justamente esse, se colocar à disposição.
né? Procurar no que é que eu posso ajudar. E a partir daí, sim, você vai onde você melhor se adaptar. E a partir daí, tudo é um caminho, tudo é uma estrada, uma jornada. E que dentro de algum tempo você vai se acostumando, se adaptando cada vez mais. E assim é a vida do advogado dentro do sistema OAB. Na prática, o que um conselheiro faz? Assim, na prática, assim, no mundo real. O que um conselheiro faz dentro da subseção? Nós temos as nossas reuniões, né? Elas são reuniões ordinárias, são aquelas previstas desde o nosso calendário, nosso cronograma anual. Temos reuniões extraordinárias. Pela pauta ordinária, nós nos reunimos para debater os assuntos que nos vão chegando através de ofícios enviados pelos diversos órgãos do sistema jurídico, né, local, defensoria, os TJs, a Justiça do Trabalho, a polícia, todos os órgãos e toda a parte da administração pública funciona em conjunto, né, com esse nosso trabalho aqui. Então, nós recebemos essas ou demandas ou pedidos de esclarecimento. Essa é uma parte, vamos dizer assim, mais administrativa do serviço da OAB. E tem também a parte já voltada à fiscalização, vamos dizer assim, mas não é puramente essa palavra, mas a orientação da conduta dos advogados, né? Então, nós estamos todos submetidos, né, ao Estatuto da Advocacia, ao nosso Código de Ética da profissão. Então, diariamente, na medida que o nosso trabalho vai sendo desenvolvido, nós recebemos esse tipo de demanda da própria sociedade, né, em que nós vamos avaliar se tal ou qual conduta de um colega ultrapassou ou em tese ultrapassou o limite daquilo que é considerado correto perante toda essa nossa legislação especial aplicável à nossa classe. Então a OAB ela tem esse duplo papel. Por um lado, ela conduz a conduta do advogado perante a nossa regulamentação e o Conselho Federal, e por outro lado, que é o papel primordial dela, inclusive constitucional, é de servir a sociedade civil, né? Servir aos órgãos da administração, servir ao cidadão que vai lá bater na porta procurando uma satisfação, procurando uma solução para um problema que ele possa estar tendo. Esse é mais ou menos o resumo das coisas que a OAB, junto com o Conselho, junto com todos os órgãos da OAB, é responsável perante a sociedade. Então, diria que em resumo, as principais pautas da OAB passam pelo Conselho para ajudar a decidir. Seria mais ou menos nessa linha. É mais ou menos assim, né? Tem coisas que cada atribuição, cada órgão tem a autonomia de deliberar autonomamente, e tem coisas que ou por obrigação regimental ou por uma questão de razoabilidade, de dar mais respaldo, a diretoria prefere reunir o conselho para deliberar certos assuntos. Entendi. E na sua visão, como que você avalia o atual momento da OAB, subseção Guarapebas? O momento atual é um momento de virada, né? A gente passou por uma gestão que foi muito boa, que foi da doutora Maura, né? O doutor Guilherme assumiu agora, esse é o primeiro ano do triênio, e vem sendo já uma administração muito voltada para os interesses mesmo dos advogados, no sentido de escutar as necessidades, né? Com essa chegada aí da tecnologia, da informação, de inteligências artificiais. Assim como todo mundo, também os advogados na nossa profissão, nos vimos alvos de ataques, assim, de golpe, de falso advogado, de toda uma problemática que ataca não somente o advogado, mas o cliente, e essa também é a principal preocupação. Então, essa gestão do Dr. Guilherme, ela vem muito disso, de escutar o que o colega está falando, escutar o problema por qual ele está passando e propor soluções, né? Soluções ativas. Uma gestão que está fazendo muita viagem agora para Belém, para chegar junto do nosso presidente Sávio lá na capital. Então isso tem agregado muito, tem sido fundamental essa atuação mais próxima, mais proativa, mais de chegar junto mesmo, de viajar, de se deslocar, porque Parauapebas não pode parar, né? Parauapebas é uma das principais cidades do estado e do norte do Brasil,
Então, é primordial que também a OAB tenha uma gestão forte, um presidente forte, que é isso que está acontecendo. Na sua visão, qual é o principal desafio que a atual gestão enfrenta? Talvez um dos principais desafios seria, eu sei que pode haver outros, mas eu ainda considero que seja a distância. Ainda assim é um pouco distante, né, para as decisões chegarem até aqui, não só nessa gestão, mas todas as gestões passadas nós tivemos esses problemas em Parauapebas, não só aqui, mas também nos municípios aqui do sul, sudeste, paraense, e isso continua a ser um problema. Já diminuiu um pouco, na verdade, muito, foi realmente feito um esforço de estreitamento de laços, e isso tem sido proveitoso, tem rendido frutos, mas ainda assim é uma dificuldade que nós temos, mas que nós buscamos a todo momento superá-las, né? Justamente em função dessa proatividade que a diretoria tem, que o nosso presidente tem, e também da participação nos eventos estaduais, nacionais, né? E nós temos buscado superar essa dificuldade. É notório que existe um avanço, que a OAB, a subseção Parauapebas, tem avançado em vários pontos, tido como positivo. Na sua visão, quais você destacaria? Aqui nas comissões, né, na nossa OAB de Parauapebas, nós sempre tivemos muitas comissões. E é um fato que as comissões é que representam o verdadeiro braço da administração da OAB. E as comissões temáticas hoje na OAB, elas estão sendo um avanço também significativo nesse aspecto. Nós temos hoje comissões aí voltadas para diversos ramos do direito. Por termos diversas comissões voltadas para diversos ramos do direito, isso significa que nós temos como atender muitas demandas agora da sociedade também, nos engajar em várias frentes de trabalho, grupos de trabalho, prover melhor os advogados em diversos aspectos dos ramos de atuação. Então, essa diversificação nas comissões, elas vêm para apresentar realmente um trabalho mais amplo, que é o que se demanda atualmente, é o que é necessário atualmente. E também é mais uma oportunidade de convite para os advogados participarem, porque quanto mais advogados, mais colegas nós tivermos participando das comissões, mais forte a OAB se torna. E a OAB, as comissões da OAB, elas sendo as pernas da OAB, é muito mais proveitoso, nós ficamos muito mais representativos quando os colegas também vêm juntar forças à nossa equipe. Existe também é notório que a OAB ela tem participado muito de debates públicos, né? Participado em vários trabalhos da sociedade. Como que você enxerga essa participação da OAB com a comunidade, com os órgãos públicos um pouco mais presentes nos últimos meses? Qual é a tua visão sobre essa atuação da subseção Parauapebas nos últimos meses? Exatamente. A OAB tem se dedicado a estreitar laços com a administração. Sempre a OAB, nossa subseção de Parauapebas, ela tem por tradição manter uma proximidade grande com a administração do município, com o poder legislativo também, né? E não pode ser diferente, né? Nós fazemos questão de estar presente junto às decisões dos rumos do município, não somente porque é o nosso papel constitucional de zelar pelo bom andamento das leis dentro em todas as instituições da sociedade civil, mas de uma forma de colocar o cidadão como objeto das políticas sociais. E nisso a OAB tem atuado muito, né? Na defesa, por exemplo, das liberdades religiosas, das liberdades de ideias, de manifestações, tudo isso, principalmente em tempos como esse, que são tempos conturbados, violentos, e as opiniões são muito extremadas, às vezes se faz primordial o papel da OAB como defensora desses pilares constitucionais, né? Então é importante que nós estejamos aí presentes nessas decisões tomadas no nível executivo,
na esfera legislativa. Por quê? Porque é essencial que nós não nos afastemos das coisas mais importantes que tem, né, na Constituição Federal, que as coisas não sejam feitas de forma muito temperada, muito no calor das emoções. Nós sabemos o que muitas das vezes essas discussões na política, elas se inflamam de uma forma que fica muito mais difícil conduzir assuntos que já são por sua própria natureza difíceis. E quando são levados por um lado da política, aquela política agressiva, do eu contra você, da extremização, vamos verificar essa parte aí que não vou falar certo, mas do extremismo das partes, aí que a OAB entra. A OAB entra não é para ficar metendo bedelho em tudo e qualquer situação, não, mas é para parar os extremos, para recolocar as decisões e o pensamento político, o pensamento da administração, as decisões todas dentro do eixo da Constituição, dentro do eixo das nossas leis locais também. E esse que é o papel que nós temos que seguir, porque Parauapebas é uma cidade importante. Então, é importantíssimo também que os nossos gestores, os nossos representantes, eles tenham muito em mente que nós não estamos numa terra sem lei, num lugar sem lei, que o que vale é a vontade, o que vale é a força. Nós temos que obedecer, no mínimo, os sistemas e as leis vigentes. Na sua visão, o que a OAB tem feito para aproximar os advogados? Sabemos que a gente tem um número, né, relevante de advogados vinculados à subseção Parauapebas, que atua dentro da nossa região, e qual o trabalho que a OAB tem feito, na sua visão, para aproximar esses advogados? A OAB, ao longo do ano, ela tem um calendário de diversos eventos, né? Fora a questão da aproximação, que já está sendo reforçada, a todo momento a gente deixa as portas abertas, os nossos contatos abertos do WhatsApp, e a questão dos eventos é uma coisa muito importante, até tradicional já aqui na nossa cidade, porque na forma dessa promoção de eventos, da corrida da OAB, do Natal Solidário, do Dia das Crianças, são serviços que nós oferecemos não somente para o advogado, mas também para a sociedade, mas que demandam a participação da sociedade, da advocacia. Nada se faz sozinho, né? Nós somos diretoria, somos conselho, só somos um grupo pequeno de advogados, de pessoas que estão ali. A gente pode ter lindos planos, né, e nada disso funcionar, porque não tem ninguém para fazer, não tem ninguém para executar, não tem ninguém para dar força, né, não tem ninguém para conduzir aquilo ali. Então, a gente tenta essa aproximação e a gente vê que realmente está dando certo pelo número de eventos que cada ano que passa, a OAB tem apresentado mais, tem entregue para a sociedade, as campanhas solidárias, as comemorações do dia do mês da advocacia. Então são eventos que eles são muito simbólicos, às vezes as pessoas podem até ter uma noção de a OAB só aparece nessas datas comemorativas, ou só aparece para fazer tal coisa ali e tal, mas isso ali digamos assim, a culminância de um trabalho. Aquilo não nasce de um dia só, não nasce em uma semana só. Aquilo ali é preparado por meses, é preparado durante o ano inteiro. E só é possível de se fazer essas coisas que são feitas e são entregues porque os advogados têm participado, eles têm se aproximado mais, acho que criado uma identidade maior ainda, porque nós falamos isso até nos momentos de entrega de carteirinha da OAB, nas solenidades, né? E nós deixamos a mensagem para os novos colegas que estão assumindo o juramento lá, né? Participem, que não termine aqui hoje esse momento, nessa solenidade, venham aqui novamente, venham na semana que vem, venham agora se inscrever nas comissões, porque é a casa de vocês, esse trabalho que está feito, tudo que está aqui sendo feito, montados, festa, organização, solenidade, os eventos, quem fez foram os advogados. Então, essa aproximação é fundamental. Na verdade, sem ela, nada ia acontecer, absolutamente nada ia acontecer. E na sua visão, na visão como conselheiro, você acha que a comunicação da subseção tem melhorado? E se sim, quais são os pontos que você destacaria?
Tem melhorado sim, Leandro. Nós tentamos aí a todo momento estreitar esses laços, melhorar as comunicações em todos os níveis. Temos canais institucionais, e-mail, WhatsApp, a recepção fica lá sempre de portas abertas. Nós do Conselho temos uma escala de plantonistas, né? Então a casa nunca vai estar desassistida, vai estar sempre alguém lá, né? Então nós colocamos à disposição esses contatos, né? E é claro, a gente tem sempre que buscar novos meios de nos aproximar da classe, da nossa advocacia, porque ainda assim talvez possa existir a ideia de que não haja uma proximidade ou de que aquilo ali é feito somente para alguns e não para outros, mas é uma coisa que nós tentamos deixar sempre muito à vista de todo mundo, é de dizer isso, né? Que olha, se você quiser se aprofundar mais, tiver curiosidade, na verdade é uma questão de curiosidade, né? A questão da comunicação e tudo mais parte também muito de quem está ali no seu próprio papel de advogado. Você pode muito bem se colocar numa ilha e não querer falar com ninguém e trabalhar no seu cantinho, na sua mesa e não estreitar relações e avance muito além daquilo ali que você já está habituado. Ou você pode escolher e falar, olha, acho que eu vou ver o que é essa OAB, o que eu posso fazer lá, tomar um café lá que seja, alguma coisa do tipo, contar né? Caso, contar caso e pode... De repente surge uma ideia. Ou uma história bacana lá. Tá? E dentro dessas melhorias que houveram, né, que é assim, é de conhecimento público, na sua visão, qual delas se destaca? Se fosse para escolher, assim, qual é uma melhoria que você entende que aconteceu, foi implementada e ela realmente influencia muito no dia a dia do advogado? Olha, acho que é muito a questão da assistência que vem sendo dada para essa questão do golpe, né? Dos golpes do falso advogado. É uma coisa que não se resolveu ainda, isso é a nível nacional, né? Tem tido algumas notícias, né, de circulação nos jornais nacionais e tudo mais, de que somente agora, que essas quadrilhas vêm sendo descobertas e algumas pessoas já vêm sendo presas. Mas essa é uma dificuldade que já vem sendo enfrentada há um bom tempo também, né? Com muita reclamação dos colegas, o que é perfeitamente natural que aconteça mesmo, mas que nós temos escutado, nós temos conduzido isso em diversas frentes, né? Tanto na parte junto ao conselho, a subseção, né? A seção, aliás, né? do Pará mesmo, lá em Belém, junto às autoridades policiais. Nós temos um canal direto, né? com a delegacia para justamente ajudar a acelerar nas investigações desse tipo de crime. Temos um esforço conjunto também no sentido de reunir essas informações que os colegas repassam para a gente, de tentativa de golpe, né, de fortalecer ali um trabalho, uma investigação que já está em andamento, para que não comece do zero uma nova investigação. É mais fácil nós alimentemos uma que já esteja em andamento, né? E acho que esse aí também é um ponto muito importante, porque afeta não somente o advogado, como também o cidadão. Então é um trabalho de dupla importância, e a gente vem perseguindo aí com muita insistência. É difícil de conseguir, é um dos crimes de mais complicada elucidação que se tem na parte de crimes digitais, é esse do falso advogado, né? Mas eu acho que a gente está apresentando avanços assim, ano que vem vamos tentar com mais força ainda e mais caminhos também. Aproveitando, o meu escritório aqui já foi vítima 2 vezes da questão de golpe. Como conselheiro da OAB, o que tem que se fazer? Você identifica, geralmente, o cliente identifica, né, e te fala qual é o procedimento do advogado nesse caso. A primeira coisa, assim, qual é a sequência, qual é o fluxo que o advogado tem que seguir assim que ele identifica que ele está sendo vítima, né, de fraude nesse aspecto, de os clientes dele estão sendo procurados com propostas e tudo mais. Qual é o passo? Aí um ponto fundamental nessa questão da proximidade, da conexão da advocacia como um todo, né? Você tem colegas que estão passando pela mesma situação que você. A primeira coisa é buscar informação, né? Quando você se vê vítima de um golpe, a primeira coisa é: o que é que eu vou fazer, né?
A melhor coisa que tem é compartilhar esse problema com os outros colegas. Nós temos os grupos, nós temos as comissões da OAB, né? E todos esses debates envolvendo esse assunto do falso advogado, espontaneamente os colegas apresentam soluções. Cada um tem uma coisa que experimentou fazer e deu certo, né? De um modo geral, nós temos a cartilha. Tem uma cartilha que nós pegamos aí do Conselho, inspirado no Conselho Federal, né? Em que tem um passo a passo. Eu vou até procurar onde é que está essa cartilha. Está disponível para todo mundo acessar. E tem um passo a passo ali. De modo geral, é você buscar informações junto aos colegas, buscar fazer o boletim de ocorrência, verificar qual é o boletim de ocorrência, o número do boletim de ocorrência que está em andamento, para poder juntar forças daquilo ali que já tá sendo conduzido já há mais tempo, né? E muito desse networking é você buscar a informação do que está acontecendo ali e ferramentas pontuais que podem ajudar você a, em primeiro lugar, evitar ser vítima dos golpes, né? Existe já devido às pressões que foram feitas pela própria OAB, pelos advogados pontualmente, os tribunais, né, a Justiça do Trabalho, o TRT aqui da 8ª Região já implementou alguns mecanismos aí de forma a mitigar pelo menos o acesso desses golpistas ao sistema dos processos judiciais que estão no sistema eletrônico, né? Ainda não foi já é o suficiente? Não, ainda não foi o suficiente, mas já é mais uma das medidas que chegaram para somar a essas medidas aí. Em primeiro lugar, a coisa mais importante que tem é a informação, é você deixar o seu cliente muito bem informado disso que está aí, antecipar os riscos, fazer constar no seu contrato, eu chamo de cláusula antigolpe, né? Você colocar no seu contrato de honorários algumas cláusulas ali que sirvam tanto de alerta para o cliente como de garantia para o seu trabalho, né? O seu trabalho, a garantia de segurança para o seu cliente. Então, começa numa forma preventiva, você atuando ali, implementando o seu contrato de honorários, você informando o seu cliente, você dando exemplos para ele, mostrando na tela do computador, olha, isso aqui é um exemplo de um golpe. Veja aqui, porque agora o golpe está sofisticado, o golpista ele fabrica um documento oficial que fica melhor do que a justiça. É alguma que coloca o brasão muito bem feito ali. A gente já chegou recentemente até lá na OAB agora, um documento que a pessoa fez o brasão da justiça e ainda teve a audácia de colocar um símbolo da OAB no mesmo documento. Então era um documento que para ele foi expedido pela justiça e pela OAB ao mesmo tempo. Para mostrar, né, na visão do leigo ele não vai perceber, né? Então você tem que explicar para o cliente. Porque quem cai é o cliente, não é o advogado. O advogado vai ali para socorrer, para, né, tentar, poxa, mas vamos ver o que aconteceu, o que a gente pode fazer, mas depois de já ter sido feito prejuízo. Então o primeiro passo é evitar que isso aconteça, orientar, ligar, ter um contato com o seu cliente, dar os exemplos, mostrar, entendeu? E principalmente dizer que ele não está desamparado. Dizer que se isso acontecer, também a gente está aí à disposição na retaguarda. Não, e essa parte aí eu acho legal, que, por exemplo, aqui é uma parte que eu não estava fazendo, mas eu vou começar a fazer, que é essa questão de conversar com o cliente e colocar cláusulas no contrato nesse aspecto. Até para se respaldar, o escritório só entra em contato dessa forma, dessa maneira, ou por esse telefone, ou alguma coisa nesse sentido, para evitar. E falando um pouco sobre a questão de jovens advogados, na sua visão, o que o Conselho, o que a subseção tem feito para receber melhor essa turma que está chegando nova agora? Agora estão chegando novas turmas de advogados, né? A gente já tradicionalmente tem o grupo dos advogados geral da cidade, se não me engano já está chegando já em 1000 advogados, né? E cada dia mais. Os jovens advogados, eles são a maior força que a subseção aqui em Parauapebas tem, né? Então a gente faz essa aproximação, né? Como eu estava falando, desde a solenidade a gente busca incutir esse sentimento. Quando a gente sai da faculdade e faz o exame de ordem, a gente sai inflamado dali, né? Com a vontade realmente de colocar a vermelhinha para trabalhar e toda aquela coisa, né? E infelizmente isso desde épocas passadas, assim, né? A gente esfria, né? Esfria aquele ânimo.
Então é muito importante que aquilo ali não esfrie, não deixe para depois. Aproveita ali que você acabou de pegar sua carteira, acabou de estar investido ali, consagrado no ofício, né? E tentar dali não sair. Da feita que você entrou, não se afaste, mantenha a proximidade. E a gente conclama, né, os jovens advogados a participarem ativamente mesmo. Nós fazemos muita questão disso. E é um trabalho que é gratificante, apesar de não ser remunerado, é altamente gratificante. Pode não ser remunerado, mas é altamente gratificante. E é por isso que a importância disso, de manter o contato com a jovem advocacia, que é o pessoal que realmente, querendo ou não, está na vanguarda aí, acabou de sair dos bancos da faculdade, então, aí à disposição e prontos aí para esse combate mais animado. É comum, assim, é notório que nada é tão perfeito, cabe melhoria sempre. Na sua visão, quais são os pontos que precisa melhorar e o que a OAB tem feito já, assim, de planejamento para isso? Quais são os pontos que você fala assim, rapaz, a gente está evoluindo tais aspectos, estamos começando, ou estamos pensando em começar. Quais seriam esses pontos? É possível destacar alguns? Sim. Assim, a nível de gestão, é uma constante, né, que a gente fica procurando novos mecanismos de aperfeiçoar o que está funcionando e adquirir novos procedimentos, né? Dentre essas coisas aí, está acontecendo agora, isso vem desde lá da capital, na verdade vem desde o Conselho Federal, finalmente tornar os processos internos da OAB eletrônicos, né? Assim como tem o PJE, a Justiça, o ProJude, todos os outros sistemas, plataformas judiciais, está sendo implantado também a nível de OAB o seu próprio sistema de gestão processual, né, em que esses procedimentos internos vão sendo agilizados. Isso é importante para quê? Isso é importante para dar agilidade não somente aos casos em que são atendidos e avaliadas as condutas dos advogados, e isso dá celeridade também para o cidadão que está buscando o serviço da OAB, como também para agilizar as parcerias que a OAB faz com outros órgãos, porque todos chegam a nós por meio de ofício, né? O meio padrão de chegar seria por meio de ofício, e também isso vai ser informatizado, vai ser sistematizado. Então, os trabalhos que nós oferecemos à sociedade, nós vamos buscar mais ainda celeridade, mais transparência, né? E também, você já deve ter percebido lá na sede, né, que a sede já está pequena para a gente, né? Aqui para Parauapebas, já tem quase 1.000 advogados, e é uma coisa que também nós estamos persistindo, já é uma luta longa já, de várias gestões também, mas que nós vamos também correr atrás disso, de ver a viabilidade de acelerar esse projeto da nossa nova sede, né? É uma luta já antiga da nossa classe aqui em Parauapebas, mas que nós também estamos buscando aí a todo momento. Se fosse para resumir em 3 pilares estratégicos para o próximo ano, quais seriam, na sua visão? Eu acho que realmente, até a partir dessa nossa conversa que a gente está tendo aqui, é a proximidade. Aproximar cada vez mais a nossa classe. Nós já somos, historicamente, uma classe muito unida, né? Outros pleitos aí de campanha, de OAB, foram pleitos marcados pela presença de chapa única, né? Isso é um exemplo muito claro de que a advocacia de Parauapebas ela é realmente unida e é uma característica nossa. Isso é uma coisa que não acontece em outros municípios do estado, não acontece no Brasil todo em geral, mas aqui em Parauapebas acontece, nós somos de fato unidos. E nós temos que tentar agregar mais. Então a união, né? A proximidade, colocar isso tudo dentro de um mesmo conceito. A proximidade, a união, ela é fundamental para que a gente consiga fazer grandes resultados. A gente consegue produzir alguns resultados divididos? Consegue. Vai demorar muito mais, há muito mais custo, muito mais esforço. Não conseguimos alcançar 100% do que é para ser alcançado se nós não estivermos unidos. Sabemos que nós temos muitos advogados dentro da subseção, né? Quase 1.000 aí, um número relativamente alto, né? Um número bom, diria alto, não, um número bom. E a participação é notória, que não é a maioria ainda.
como um conselheiro, fazendo parte da diretoria, e qual o recado que você diria para esses nossos colegas que ainda não têm participação do nível que a OAB gostaria que fosse? Leandro, é o convite, né, que nós fazemos, né? A gente tenta nos aproximar de todas as formas possíveis, a gente abre a porta, você tem que chegar, você tem que dar o primeiro passo. A profissão do advogado, como diz o lema, não é profissão para covarde, né? A pessoa tem que se encorajar e chegar ali e tomar posse do que é seu. Porque você faz parte de um sistema, o advogado, querendo ou não, é parte do sistema do OAB pelo simples fato de estar inscrito na ordem. Então vai de você. Você inscrito na ordem, você se dá quais direitos? Você se dá quais obrigações? Se você se fechar na sua ilha ali, você vai viver bem, talvez como advogado, mas não vai viver talvez a plenitude do que a carreira lhe oferece. Então, esse convite que a gente faz para trabalhar, além de ser um serviço essencial, porque o serviço do advogado é essencial à justiça, como a nossa própria Constituição já determinou isso daí, ele serve também como uma forma de alcançar a nossa plenitude profissional, a nossa plenitude até de realização pessoal. Isso eu digo, posso dizer aqui pessoalmente mesmo, que a gente se sente muito mais realizado, a gente se sente fazendo realmente parte de uma coisa boa e importante quando a gente faz parte de alguma organização da sociedade civil. Tem pessoas que trabalham em voluntariado em outras áreas, né? E tem esse sentimento, né? De dizer, eu estou prestando um serviço importante, eu estou sendo útil para alguém, para alguma coisa, e ainda que a gente não ganhe um centavo com isso, mas o sentimento que nos dá de estar sendo usado como uma ferramenta, e realmente ser usado, você está sendo ali usado para alguma coisa grandiosa no final. Então, para o advogado, assim, além do que a OAB representa, que é uma das instituições mais respeitadas no país, é uma instituição centenária, né? E isso é uma coisa assim de objetivo de vida, talvez. Você pode entrar na OAB e se identificar em diversas áreas de serviço, diversas frentes de serviço ali. Você escolher, depende da sua personalidade, da sua vocação para tal ou qual coisa, uma disciplina que você goste mais, né? Então acho que essa parte aí uma coisa muito pessoal. Que serviço não falta. Serviço não falta e tem para qualquer afinidade que a pessoa tiver, vai ter algum tipo de serviço. Na sua visão, como que você enxerga a atuação da subseção na defesa das prerrogativas, considerando os últimos casos? Você entende? Como que você enxerga? Você acha que ela tem sido firme, não tem sido? Poderia melhorar? Como que você enxerga isso? A defesa das prerrogativas é uma das maiores bandeiras da OAB, né? Seja da nossa subseção, seja de outras, né? Mas daqui de Parauapebas sempre foi uma bandeira fortíssima da defesa das prerrogativas, né? Nós temos acompanhado aí os desdobramentos de casos muito importantes e de visibilidade nacional, até como foi o caso do assassinato do Dr. Daniel Teodoro, que aconteceu em Xinguara, mas é um advogado que é daqui da nossa terra, né? Não sei se ele é nascido aqui, mas ele faz parte daqui da nossa comunidade de Parauapebas, assim como a sua esposa também, que é daqui, né? E imediatamente, né, pegando por esse caso, foram tomadas medidas imediatas, no mesmo instante em que se soube. A OAB entrou em contato com a gestão lá em Belém, na capital, né? E nesse momento que se soube, todas as autoridades foram acionadas praticamente instantaneamente, nas forças policiais, no poder judiciário. Todo mundo juntou esforços naquele momento, o próprio prefeito lá, né, que mobilizou de forma imediata um helicóptero já para conduzir de forma imediata as investigações. Tudo foi feito. Então, essa defesa das prerrogativas da OAB, ela serve para realmente amparar o advogado naqueles momentos mais cruciais, e isso é uma vantagem, isso é uma defesa
imprescindível na carreira do advogado, daqui até o final dos anos em que você estiver advogando. Você dispor de uma OAB, você dispor de uma comissão de prerrogativas, de alguém que você possa bater na porta e dizer: eu estou passando por uma situação aqui que está constrangendo os meus direitos, está violando os direitos que eu tenho como advogado, e você ter a quem se socorrer. Isso é essencial, primordial. Isso vale todo o fato de ser advogado. Isso aqui já contempla, vamos dizer assim, né? E a gente tem tentado essa aproximação com os colegas advogados, né? Justamente por causa disso também. Quanto mais próximo nós estivermos do que está acontecendo, né, dos problemas que os colegas estão passando, mais nós vamos ter meios de combatê-los, mais nós vamos ter meios de preveni-los, porque a ação da OAB não é só a reativa, é a preventiva também, né? Nós temos os nossos canais juntos com os órgãos da administração, com as forças policiais, com todos os sistemas de administração da justiça. Então a gente tem como chegar, né, na origem do problema e muitas das vezes evitar ou mitigar aquele problema. E olha, está acontecendo tal coisa assim, nós temos como fazer as nossas reuniões com os presidentes dos tribunais, enfim, com todas as autoridades que estão envolvidas diretamente no nosso trabalho, no nosso cotidiano, né? Então é importante que nós estejamos realmente em contato muito próximo. E mais próximo que o WhatsApp não existe, né? Só ir lá mesmo, bater na porta e entrar. O que também é para fazer, né? Que é possível, que nós vamos estar lá. É só entrar lá e a gente conversa. Acaba ajudando muito hoje, né? Ajuda demais, né? Antigamente era muito mais difícil você conseguir se comunicar, né? O mais rápido era no Telegram em 3 dias. Hoje é tudo prático. Exatamente. E já para encerrar, qual o legado que, na sua visão, essa gestão 2025-2027 quer deixar dentro da subseção Parauapebas? Acho que o legado de uma advocacia mais unida, mais moderna também, né? Não é porque nós estamos aqui no interior do Pará que nós vamos fechar nossos olhos às inovações que estão acontecendo dia após dia, né? Então é uma bandeira que nós estamos defendendo junto também com toda a OAB nacional, né? Mas puxando muito para cá, de trazer, por exemplo, eventos nacionais, trazer congressos. Nós trouxemos nomes aqui de grandes palestrantes que vieram nesse ano de 2025. 2026 vamos tentar trazer nomes ainda maiores, trazer juízes, de repente conseguir trazer algum ministro, né, para vir dar uma palavra, uma palestra aqui. É colocar Parauapebas no mapa, não só da mineração, mas também da advocacia, dizer que aqui tem bons advogados. A nossa terra produz conhecimento também, produz bons advogados. É dizer para a sociedade que não precisa buscar advogado fora, nós temos advogados aqui, nós temos muitos advogados e advogados bons, advogados combatentes, advogados atuantes, advogados que estudam muito, fazem especializações e correm atrás de novos cursos, de novos conhecimentos, participam de congressos, são palestrantes, nós temos advogados que são palestrantes, convidados para palestrar, né, até aqui, né? Então, de realmente colocar Parauapebas não só como exportador de minério, mas também como produtor e de conhecimento jurídico, como na verdade já vem acontecendo aí. Acho que esse é um importante legado que deve ser até passado para as próximas gestões, próximas administrações também. E considerando, na fala final, considerando nossos quase 1.000 advogados aí que estão vinculados à nossa subseção, se você pudesse falar uma frase, uma mensagem para eles agora, o que você diria? Olhando para essa câmera aqui. A advocacia, ela realmente é difícil. Ela é um trabalho, é um ofício muito encantador. É difícil, mas é recompensador também. Então, a gente não deve, sabe, esmorecer, desanimar, porque tudo é momento. A advocacia é uma profissão de vários momentos. E para a gente ter essa plenitude na profissão, de conseguir, sabe, identificar um caminho legal que a gente queira seguir, vai ser isso. Vai ser
conseguir separar os momentos, superar as derrotas, as dificuldades, né? E se apegar àquilo que você aprendeu, àquilo que você está vivendo, àquilo que você acredita, né? Porque não tem pauta mais valiosa, mais valorosa do que defender aquilo que você acredita. Essa pauta é verdadeira, essa causa que você defende, que aquilo que você acredita é verdadeira. Então é muito mais fácil lutar por aquilo que você acredita que é verdadeiro e é importante e conversa com os seus valores do que defender uma coisa que você não acredita, uma coisa que você não gosta ou não concorda. É a vocação. Você escolheu a profissão de advogado por uma vocação. Então siga a vocação naquilo que também você se identifica mais, né? E mesmo com as dificuldades, aquilo ali vai ser superado, porque a causa é verdadeira. Isso é o que é mais importante, talvez. Muito obrigado, doutor Douglas. É um privilégio receber você aqui. Em nome da Comissão de Marketing Jurídico, agradecemos sua presença. Esperamos ter você mais vezes aqui com a gente no podcast Falando com a Ordem. E você que está nos acompanhando, muito obrigado por ter participado com a gente até o final. Até a próxima. Obrigado.